E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos, o podcast que te deixa por dentro da geopolítica global rapidinho. Eu sou o Pedro. Opa! E aqui comigo, pra gente desvendar os mistérios das relações internacionais. É isso aí. Então, a Júlia, o Birar. E o Marco. E aí, pessoal? Beleza. Prontos para mais um mergulho no mundo da geopolítica. Hoje o tema é interessante. Hoje a gente vai falar sobre uma proposta, digamos, um pouco ambiciosa do Donald Trump. Uma proposta... Que se tivesse ido para frente... se tivesse ido para frente... Poderia ter virado o mundo de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. O chamado Acordo de Mar-a-Lago. Exatamente, o Acordo de Mar-a-Lago. A gente vai mergulhar a fundo nesse plano do Trump para entender como ele queria reformular o sistema monetário global, né? É isso aí. E quais seriam os impactos disso tudo, né? Principalmente para países como o Brasil e a China. A gente vai tentar entender os detalhes, né? Com esse plano ambicioso do Trump pretende, né? Reformular esse sistema, né? A gente conhece... Bom, acho que para começar, é importante a gente ter em mente o contexto histórico, né? A gente sabe que desde o fim do padrão ouro, né? E do sistema de Bretton Woods, o dólar americano, ele meio que virou, né? A moeda mais importante do mundo, né? A chamada moeda de reserva internacional. Virou, né? Ficou dominante. E o Trump queria mudar esse jogo, né? Ele não escondia essa insatisfação, né? Ele batia muito na tecla do déficit comercial do ZUA. Falava que a indústria americana estava perdendo força, né? Sim. Queria que outros países investissem mais em suas próprias defesas. E aí ele pensou, bom, qual que é o plano, né? Usar as tarifas como moeda de troca para forçar um novo acordo monetário global. Usar tarifas como um tipo de instrumento de barganha, né? Para poder conseguir o que ele queria, né? E aí a gente vê, né? Essa estratégia, se a gente for olhar pela lente da teoria realista, né? A gente vê o ZUA querendo manter o poder, né? Do topo, mas tentando diminuir os custos de seu líder, né? Só que era arriscado, né? Podia gerar instabilidade global, retaliação. Imagina o impacto. Pois é. A última vez que a gente viu uma tentativa de controlar as flutuações do dólar foi com o Acordo de Louvre, lá em 1987. De 87. E de lá pra cá, né? O sistema financeiro global, ele meio que teria funcionado de forma mais livre, né? Mais livre. Sem tanta intervenção. E o Trump queria, de certa forma, né? Com esse Acordo de Mar-a-Lago, meio que reverter essa desregulamentação, né? A ideia era basicamente enfraquecer o dólar em relação a outras moedas, né? Pra quê? Para que os produtos made in USA ficassem mais baratos lá fora e, em tese, né? A gente diminuiria o déficit americano. Seria como se ele estivesse dando um super desconto, né? Em tudo que é produzido nos US. Ao mesmo tempo, né? Os produtos de outros países ficariam mais caros por aqui. Exatamente. Uma forma de dar um gás na indústria americana. Será que isso ia dar certo? Né? A gente pode analisar isso pela ótica da escola inglesa também, né? Que coloca essa iniciativa como uma tentativa do ZUA de reescrever as regras do comércio internacional, né? Seria meio que impor um novo sistema liderado por eles. E aí fica a pergunta, né? Será que o resto do mundo ia topar? Essa é a grande questão, né? A gente está falando de um sistema super complexo, com muitos países, muitos interesses em jogo. E aí, imagina o impacto que isso teria em gigantes como a China e o Brasil. A China seria uma das mais impactadas, né? Com certeza. Eles têm um histórico de manipulação da moeda para manter o yuan desvalorizado, né? O que garante uma vantagem competitiva para eles no comércio global. E o Acordo de Mar-a-Lago podia forçar a China a mudar essa política. E aí eles perderiam essa vantagem. E o Brasil, né? A gente sabe que exporta bastante por ZUA, né? Tanto commodities quanto produtos industrializados. Como é que a gente ia ficar nessa história? Aí a gente tem um cenário complicado, né? Porque, por um lado, o Brasil podia enfrentar novas barreiras comerciais impostas pelo ZUA. Mas, por outro, um dólar mais fraco podia tornar os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional. Seria um desafio e tanto, né, para a economia brasileira. E aí, no meio disso tudo, fica aquela grande dúvida. Será que o dólar perderia o reinado como moeda de reserva global? Essa é a questão central, né? O Trump queria manter o dólar no topo, mas sem os custos que isso gera para o ZUA. Será que essa equação fecha? Como querer ter o bolo e comer ao mesmo tempo, né? Mas, e aí, o que os especialistas dizem? O que a galera que entende do assunto, né?
que eles falam sobre essa possibilidade do dólar perder o trono? Então, os liberais, né, eles defendem que a estabilidade financeira global depende da confiança no dólar. Se os UA pressionarem demais, outros países podem acabar buscando alternativas. Tipo o quê? O ouro, por exemplo. Ou até mesmo a moeda chinesa, o yuan. Imagina a zona que ia ser. Ia ser uma bagunça. Ia ser tipo trocar o maestro no meio do concerto, né? Exatamente. A orquestra ia virar uma zona. Ia virar uma zona. E a gente não pode esquecer o papel da informação em tudo isso, né? Com certeza ia ter uma guerra de narrativas. Os UA iam tentar mostrar suas ações como uma forma de corrigir as coisas, né? As distorções no comércio. Enquanto outros países iam acusar os UA de protecionismo disfarçado. É aquela velha história, né? De tentar controlar a narrativa, né? Para favorecer os seus próprios interesses. Quem controla a história, controla tudo, né? E em tempos de redes sociais, né? A desinformação se espalha muito rápido. É verdade. E como a gente já discutiu em outros episódios, né? Conceitos como desinformação e discurso de ódio, eles são subjetivos, né? Podem ser manipulados para atender interesses específicos. No caso do Acordo de Mar-a-Lago, essa batalha pela narrativa ia ser tão intensa quanto a batalha econômica em si. Esse é um campo minado, né? Tudo. De informações distorcidas, meias verdades, fake news, pipocando para todo lado. Uma loucura. Uma situação que ia exigir das pessoas um olhar crítico, né? Buscando fontes confiáveis, cruzando informações, para formar uma opinião bem fundamentada. A gente sempre fala aqui, né? A verdade, ela raramente é preto no branco, né? As nuances, as diferentes perspectivas, elas são essenciais para um debate mais completo, mais democrático. Com certeza. O mundo real é bem mais complexo que as manchetes que a gente vê por aí. É verdade. Mas, e aí, o que você acha de a gente abrir espaço para a Júlia entrar nessa conversa? Afinal, ela é a nossa especialista em Brasil aqui. Boa. Júlia, o que você acha que o Brasil deveria fazer se o Acordo de Mar-a-Lago tivesse ido para frente? Era melhor se aproximar dos EUA ou manter uma certa distância para evitar pressões? Essa é a pergunta de ouro, né? Para responder isso, a gente precisa analisar os potenciais benefícios e riscos. Cada caminho, né? Parece que o Brasil ia ter que dançar conforme a música, né? Mas antes da Júlia responder, a gente vai fazer uma pausa para respirar. E a gente volta com essa discussão super importante no próximo bloco. Combinado. E já aproveitando, né? Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder a continuação dessa análise. E se você está acompanhando a gente até aqui, conta pra gente nos comentários o que você acha. O Brasil deveria ter se aproximado dos UA se o Acordo de Mar-a-Lago tivesse virado realidade. A gente quer saber a sua opinião. Queremos saber. E aí, pessoal? Voltamos com a nossa análise do Acordo de Mar-a-Lago, essa proposta ambiciosa do Trump que a gente estava desvendando antes da pausa. Júlia, estava rolando um debate aqui sobre como o Brasil se sairia nesse cenário. Lembro sim, Marcos. Vocês estavam discutindo se o Brasil deveria se aproximar dos UA ou manter distância caso o acordo tivesse ido para frente, né? Exatamente. A gente sabe que, historicamente, o Brasil sempre buscou um certo equilíbrio nas suas relações internacionais, né? Mas com essa pressão toda dos UA, será que dava para ficar em cima do muro? Pois é, Pedro. E essa é uma questão central quando a gente pensa no impacto do Acordo de Mar-a-Lago para o Brasil. A gente tem que lembrar que o Trump era um cara que gostava de jogar duro, né? Ele não tinha medo de usar a força econômica dos UA para conseguir o que queria. E como essa postura America First do Trump impactaria a relação dos UA com seus aliados tradicionais, seria o fim da cooperação internacional, abrindo espaço para mais competição e conflitos. Olha, Pedro, essa era uma grande preocupação na época. Afinal, a ordem internacional que a gente conhece, construída depois da Segunda Guerra Mundial, se baseia na cooperação entre os países, na busca por soluções conjuntas para os problemas globais. A proposta do Trump, com aquele jeitão unilateralista dele, parecia romper com essa tradição, o que colocava em risco a estabilidade do sistema internacional como um todo. Imagina o impacto no OTAN, por exemplo. A aliança militar do Ocidente, criada para conter a União Soviética durante a Guerra Fria, perderia relevância num mundo dominado por rivalidades entre as grandes potências. É uma pergunta complexa, Pedro. Por um lado, a pressão do Trump para que os aliados investissem mais em suas próprias defesas poderia ser vista como uma forma de fortalecer a OTAN, tornando-a mais eficiente para lidar com as novas ameaças globais. Mas, por outro lado, essa pressão toda podia gerar atritos e desconfianças entre os membros da aliança, enfraquecendo a união do grupo e abrindo espaço para a influência de outros atores, como a Rússia e a China. Exatamente, Pedro. É como um jogo de xadrez geopolítico, sabe? Cada movimento causa uma série de reações em cadeia que são difíceis de prever com exatidão.
O Acordo de Mar-a-Lago, se tivesse sido implementado, teria um efeito dominó, alterando o equilíbrio de poder no cenário global. E nesse tabuleiro geopolítico, tudo bagunçado, qual seria a jogada do Brasil? Bom, Pedro, o Brasil, como um país emergente com grande potencial econômico e político, teria que navegar com muito cuidado nesse novo cenário. De um lado, a gente tinha a possibilidade de se aproximar dos EUAs, nosso principal parceiro comercial, o que poderia abrir portas para investimentos e impulsionar o crescimento da nossa economia. Mas, por outro lado, essa aproximação toda podia nos deixar vulneráveis às vontades dos EUAs, limitando nossa autonomia e soberania na arena internacional. Com certeza, Pedro. É um dilema que o Brasil já enfrenta há décadas. Como equilibrar nossos interesses nacionais com as demandas da ordem global? E o Acordo de Mar-a-Lago teria adicionado mais uma camada de complexidade a essa equação, exigindo do Brasil uma postura estratégica inteligente e, acima de tudo, pragmática. E a China, Marcos? Como você acha que eles reagiriam a essa tentativa dos EUA de conter seu crescimento econômico e geopolítico? A China, com a força que já tem no cenário internacional, não ia ficar parada assistindo aos UA ditarem as regras do jogo, O Acordo de Mar-a-Lago teria intensificado a rivalidade entre os dois países, levando a um aumento nas tensões comerciais e tecnológicas e até militares. Imagina uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, com tarifas e sanções sendo impostas de um lado e do outro. O impacto na economia global seria devastador. As cadeias produtivas seriam interrompidas, a inflação dispararia e o crescimento econômico global desaceleraria. Sem dúvida, Pedro. Seria um cenário bem preocupante para a economia global. E a gente não pode esquecer o risco de um conflito militar, mesmo que improvável nesse contexto de crescente militarização e competição estratégica entre UE e China. Seria como voltar aos tempos da Guerra Fria, com o mundo dividido em dois blocos armados até os dentes e à beira de um confronto nuclear. Um pesadelo que a gente, como humanidade, lutou para superar, mas que parece estar voltando a nos assombrar. Em meio a tantas incertezas e tensões geopolíticas, o papel da diplomacia se torna ainda mais importante, Buscar o diálogo e encontrar soluções negociadas para os conflitos internacionais. Esse é o único caminho para evitar que as coisas piorem e cheguemos a um ponto de não retorno. A diplomacia, que às vezes é criticada por ser lenta e não trazer resultados imediatos, é a ferramenta mais poderosa que temos para construir pontes entre as nações e promover a paz num mundo cada vez mais complexo e interdependente. E nesse sentido, a proposta do Acordo de Mar-a-Lago, com aquela visão unilateralista e de confronto, ia na contramão de tudo que a diplomacia conquistou nas últimas décadas. Era um passo para trás, um mergulho no mar de incertezas e perigos. Ainda bem que o Acordo de Mar-a-Lago acabou ficando só no papel. Era uma ideia ambiciosa, mas completamente fora da realidade. Mas a lição que fica é que tentar resolver problemas complexos com soluções simples pode ter consequências desastrosas. A ordem internacional é como um quebra-cabeça gigante, com peças que se encaixam de um jeito muito delicado. Forçar uma peça no lugar errado pode desestabilizar a estrutura inteira, levando ao caos. E para evitar esse caos, precisamos de líderes com visão de futuro capazes de entender a complexidade do mundo e buscar soluções conjuntas para os desafios que enfrentamos. Líderes que apostem no diálogo, na diplomacia e na busca pela paz. Líderes que entendam que no mundo globalizado, como o nosso destino de cada país está ligado ao destino de todos os outros. A cooperação internacional não é apenas uma opção, é uma necessidade. E já que a gente está falando de cooperação internacional, que tal a gente voltar para a pergunta que ficou no ar antes da pausa? Júlia, qual a sua visão sobre o papel do Brasil nesse cenário todo? Bom, Pedro, essa é uma pergunta que exige uma análise profunda e multifacetada, considerando os diversos atores e interesses em jogo. Mas posso adiantar que o Brasil com a sua história. De diplomacia ativa e multilateralismo sempre buscou construir pontes e fortalecer parcerias em diferentes áreas, No contexto do Acordo de Mar-a-Lago, essa postura teria sido crucial para minimizar os impactos negativos e buscar alternativas que atendessem aos interesses nacionais. Seria como um equilibrista em cima de uma corda bamba, Tentando manter o equilíbrio entre os interesses do ZUE e as necessidades do Brasil, Sem cair de um lado nem do outro. Exatamente. A gente teria que ser muito estratégico, Identificando as oportunidades de cooperação com o ZUE, principalmente em áreas como comércio e investimentos, mas sem abrir mão da nossa autonomia e dos nossos princípios. Tá, mas como fazer isso na prática? Quais seriam as ferramentas à disposição do Brasil, para se proteger das pressões, e garantir os seus interesses nesse cenário, hipotético? A gente tem uma série de instrumentos diplomáticos e econômicos que poderiam ser utilizados, como a diversificação dos nossos parceiros comerciais, o fortalecimento dos laços com outros países emergentes, como os BRICS, e a busca por acordos regionais que promovam a integração e o desenvolvimento. Seria como construir uma rede de segurança, Isso. Ampliando as opções
e diminuindo a dependência de um único parceiro, no caso o ZOE. Exatamente. E além disso, o Brasil poderia usar sua influência em fóruns internacionais, como a ONU e o G20, para defender uma ordem global mais justa, né, mais multilateral, baseada na cooperação e no respeito às diferenças entre os países. Ou seja, usar a diplomacia como ferramenta para construir um mundo mais equilibrado, né, e menos suscetível às vontades de uma única potência. Com certeza. E nesse sentido, o Acordo de Mar-a-Lago, se tivesse ido para frente, teria servido como um alerta para o Brasil e outros países da importância da gente fortalecer a cooperação internacional, né? Buscar alternativas ao unilateralismo e ao protecionismo. Seria um sinal de que o mundo estava mudando. É. E que a gente precisava se adaptar para defender os nossos interesses, né? E garantir o nosso espaço nesse novo cenário global. Exato. E eu acho que esse é um dos principais aprendizados que a gente tira dessa análise do Acordo de Mar-a-Lago, né? É um lembrete de que a geopolítica global ela é dinâmica, complexa e cheia de desafios. E a gente precisa estar sempre atento e preparado para lidar com as mudanças e defender os nossos interesses de forma inteligente, né? Estratégica. E falando em estar atento, a gente não pode se esquecer do papel da informação, né? Nesse mundo cada vez mais conectado. É fundamental, né? Buscar fontes confiáveis, ter um olhar crítico, saber separar o joio do trigo, né? Em meio a tanta informação que a gente recebe diariamente. Totalmente. A desinformação é uma arma poderosa que pode ser usada para manipular a opinião pública e influenciar decisões importantes. Cabe a cada um de nós desenvolver esse senso crítico, né? E buscar a verdade por trás das manchetes, das narrativas que são apresentadas pra gente. Como diz o ditado, né? Não acredite em tudo que você lê na internet. Buscar diferentes perspectivas, consultar fontes confiáveis, formar sua própria opinião com base em fatos e evidências, né? Isso é essencial para navegar nesse mar de informações que a gente vive hoje em dia. Com certeza. E para a gente finalizar a nossa análise do Acordo de Mar-a-Lago, que tal a gente abrir espaço para a participação dos nossos ouvintes? Afinal, o objetivo do Relações Internacionais em Minutos é justamente esse: estimular a reflexão, o debate e a troca de ideias, né, sobre os grandes temas da geopolítica global. Perfeito. A gente quer saber a opinião de vocês sobre esse tema tão importante, né, tão complexo. Então, deixe seus comentários aqui embaixo respondendo à pergunta. Em um mundo cada vez mais multipolar, com a ascensão de novas potências e a intensificação das rivalidades geopolíticas, qual é o papel do Brasil na ordem internacional? Isso. Compartilhem as suas ideias, as suas reflexões, as suas dúvidas com a gente. A gente adora ler os comentários de vocês e aprender, né? Com as diferentes perspectivas que a nossa comunidade traz para o debate. É essa aí. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. A gente se vê por aqui. Tá? Um abraço, pessoal. Até a próxima.